Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Vamos fazer um resumo aqui da lição de segunda, terça e quarta, tá bom? De forma bem resumida. A lição de segunda-feira nos traz o título Esperança em meio à turbulência. Essa esperança tem a ver com as tribulações que vão acontecer e a gente se manter em perseverança em meio a elas. Paulo escreveu aos Romanos da seguinte forma: sede ou alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverante na oração. E aqui, a paciência em meio à turbulência que vai acontecer, e aqui especificamente falando sobre Jeremias capítulo 4, verso 23, uma certa vez foi perguntado a um pastor que o mundo estava indo para uma grande evolução. Ele então respondeu que o mundo está sofrendo uma involução. As coisas estão voltando a ser o que o início do pecado trouxe. Interessante que, como eu posso explicar isso com mais clareza? Antes do pecado, antes do surgimento, melhor dizendo, da vida aqui nesse planeta, a Terra era sem forma e vazia. O mundo está indo para um caos a ponto de ficar também sem forma e vazia. Isso de forma natural. Porém, o texto de Jeremias nos descreve aqui no capítulo 4 e o verso 23 a 27 que a Terra ficará um deserto. Isso depois, no período do milênio. Acreditamos aqui que esse período ocorrerá quando Cristo, em sua glória e majestade, vir resgatar o seu povo. Os ímpios serão mortos com o esplendor de sua glória, que não suportarão vê-lo, eles morrerão. Nesse momento, Cristo leva o seu povo, os mortos, os justos mortos são ressuscitados, os justos vivos são transformados, os dois grupos se unem e se encontram com Cristo nos ares. A gente vai falar um pouco mais sobre isso na lição de terça-feira. E esses dois grupos, ao se encontrar, então é levado aos céus. Jesus os leva. E agora, o que nós vamos ter aqui nessa terra? Nada. Só a existência dos anjos caídos. Satanás e seus anjos estarão aqui durante o período de 1000 anos, de acordo com Apocalipse capítulo 20. No capítulo 21 é descrito que ele viu novo céu e nova terra. Agora, nesse novo céu e nova terra, a terra de fato será renovada, transformada. Então, a involução que hoje acontece em todos os níveis, o ser humano não está mais amoroso, ele está menos amoroso. O ser humano não está mais capaz, ele está menos capaz. Se for observar, como diz o texto sagrado, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mas aquele que perseverar, aquele que manter a esperança até o fim, será salvo, porque a turbulência virá. Mas aqueles que em Cristo guardaram as suas esperanças, eles serão galardoados pela guarda do Senhor na vida deles. Na lição de terça-feira, irmãos, é curioso o texto debaixo de seus pés. Esse texto, essa frase, tem três aplicações pelo menos. A primeira delas dá uma ênfase em vitória nas batalhas. Uma vez que a pessoa pisa aos pés aquele que está sob ao seu comando, ele está vencendo aquela vitória, vai vencendo aquela guerra, vencendo aquela batalha. Isso está no livro de Josué, capítulo 10, verso 24. Salmo 110, o verso 1 e 2. Esse salmo aqui é um salmo profético, que faz menção sobre o tempo do fim, onde os ímpios estarão sendo pisados. E de fato, quando a terra for desfeita, todos virão a ter essa terra e pisarão o espaço que ficou vazio pelas cinzas que ficaram pela destruição de Deus com fogo e enxofre. Mas deixa eu ler para vocês esse salmo, já que a gente está lendo o Salmo parte 2. Aqui no capítulo 110 dos Salmos, irmãos, olha que coisa interessante. Salmo 110 e o verso 1 ao 2. Aqui diz assim, ó: o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo dos seus pés. Aqui é um diálogo entre Deus o Pai e Deus o Filho, onde na destruição dos ímpios ele irá fazer valer com Cristo. Então, assim, pela impiedade que eles fizeram com Cristo, por toda aquela maldade que eles também cometeram ao rejeitá-lo, eles serão desfeitos. Pelo menos essa é a primeira explicação que a gente dá sobre a frase debaixo dos pés. Um outro texto também se encontra no livro de Isaías, capítulo 41. Olha, Isaías capítulo 41 e o verso 25 a 27. Aqui diz assim:
Eu, porém, levantei um líder que virá do norte. Desde o leste ele invocará o meu nome. Eu lhe darei vitória sobre os líderes dos povos, e os pisará como o oleiro pisa o barro. Pronto, aí aqui diz mais. Quem lhes falou desde o começo que isso aconteceria? Quem previu estas coisas e os fez admitir que tinha razão? Ninguém disse coisa alguma, nem uma só palavra. Eu fui o primeiro a dizer a Sião: Veja, o socorro está a caminho. Enviarei a Jerusalém um mensageiro com boas notícias. Mas o verso 25 especificamente fala sobre o pisar. Uma batalha que foi travada, foi vencida, então sinônimo de vitória. Aqui debaixo dos pés. Uma outra aplicação, irmãos, tem a ver com a expressão o pertencer. Uma vez que você pisa naquela terra, que você passeia nela, aquilo dá uma significação de que a terra pertence àquela pessoa. O livro de Gênesis, quando Deus faz uma promessa para Abraão, e aqui no capítulo 13 e o verso 17, olha que interessante que diz aqui, ó. Gênesis 13, 17, 27 não. Vá e percorra a terra em todas as direções, porque eu a dou a você. Percorrer quer dizer pertencer. Um outro texto é Deuteronômio capítulo 11. Vou ler só esses dois aqui para não ficar muito extenso. Deuteronômio 11 e o verso 24. Aqui diz assim: todo lugar em que puserem os pés será de vocês. Só para fechar. Aqui é a promessa de Deus para com Moisés, dando ênfase que aonde ele pisasse os pés pertenceria a ele. E um outro texto conhecido é Jó 1, verso 7, quando Deus chega para Satanás e pergunta: de onde você vem? Ele fala: de rodear a terra, está aqui na lição também, e passear por ela. Eu caminho por aqui. Essa terra me pertence. E a outra aplicação é um cumprimento escatológico, ou seja, a expressão tem a ver com o tempo do fim. E Zacarias capítulo 14 e os versos 4, 9 a 11, inclusive o autor colocou aqui embaixo também. Deixa eu só abrir aqui esse texto. Zacarias capítulo 14. Zacarias 14 e o verso 4. Aqui diz assim: naquele dia seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. Verso 9. E o Senhor será o rei sobre toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e somente o seu nome será adorado. Verso 10. Toda a terra, desde Geba ao norte de Judá até Rimon ao sul, Jerusalém se tornará uma grande planície. Jerusalém, contudo, ficará em seu lugar elevado e será habitada desde o portão de Benjamim até o local do portão antigo, e dali até o portão da esquina, e desde a torre de Ananel até as prensas de uvas do rei. O verso 11 vai fechar. Jerusalém, por fim, em segurança, ficará cheia de gente e nunca mais será amaldiçoada nem destruída. O verso 4 faz menção sobre o que ele vai pisar. Naquele dia vai pisar os pés, e a cidade santa descerá para ficar aqui nesse lugar, e nunca mais sofrerá dano algum. Então aqui em Zacarias 14, está fazendo menção sobre um cumprimento escatológico, ou seja, o pisar os pés é uma profecia que vai ser para o tempo do fim, onde o povo de Deus estará aqui, e reinará aqui, e viverá aqui. O próprio Deus é dito em Apocalipse que aqui está o tabernáculo de Deus com os homens. Ele habitará com todos, e ele mesmo os habitará. E em Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, fala que o Senhor não toca aqui nessa terra em sua volta. Descreve que há um encontro com o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 a 17. Há um encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Quando ele voltar com a cidade santa e destruir tudo com fogo e enxofre, então a terra viva voltará a ficar aqui. Aí então Deus pisará aqui nessa terra, porque não mais é a terra antiga, cheia de pecado, agora é totalmente nova, purificada, isenta de toda maldade. E para fechar, irmãos, na lição de quarta-feira, vinho e sangue. Essa expressão tem muito a ver com o cálice, tem a ver com a mistura. Vocês lembram que Jesus, quando estava a ser morto, foi oferecido para que ele tomasse vinho misturado com mirra. Isso era com o propósito de entorpecer e fazer com que a sua dor pudesse ser aliviada. Jesus não tomou porque ele sabia que aquilo corromperia, ou seja, iria trazer iria corromper o seu ser. Logo ele rejeitou, sofreu até o fim aquela dor e morreu sem entorpecência. Porém aqui, nesse vinho e sangue, tem duas aplicações.
No Salmo 75, aqui fala de um vinho com mistura. E é interessante porque essa mistura envolve o remorso do povo, a ira de Deus, as ciladas do inimigo, tudo está ali misturado. Quando Apocalipse fala sobre isso, no capítulo 6, ele fala de um vinho, perdão, no capítulo 14, ele fala de um vinho sem mistura. Olha só que coisa interessante. Apocalipse capítulo 14. Deixa só me ver aqui. Os adoradores da besta e da sua imagem. Aqui diz assim, ó. Capítulo 14 e o verso 9 a 12 diz assim: O terceiro anjo os seguiu dizendo: Aqueles que adoram a besta e a sua imagem e aceitarem a marca de sua mão, tomarão o vinho, beberão do vinho da fúria de Deus, que foi derramado sem mistura na taça da ira de Deus. Então agora, Deus estará com a sua taça cheia, com pura ira, sem misericórdia, sem oportunidade de arrependimento, porque tudo de fato foi confirmado, consumado, tudo foi feito. Agora Deus vem trazer o galardão. Recompensa para os ímpios, galardão para os justos. E aqui, de forma especial, unicamente a sua fúria é para com os ímpios, os que rejeitaram a sua palavra, os que rejeitaram o seu sacrifício, os que não quiseram. Então, hoje, alguns podem fazer uso do vinho para entorpecer a mente, e alguns acham até que isso alivia algumas coisas. Esse vinho tem uma aplicação de prostituição, de mistura. Lembre-se do vinho da prostituição, que a mulher está sentada sobre uma besta com um cálice de vinho na mão, que são as religiões, são as crenças contrárias àquilo que Deus tem a nós em sua palavra. Então, assim, diante disso, esses dois simbolismos têm a ver com, na vida cristã, o sangue de Cristo nos traz a nova aliança no sentido de esperança. Mas esse sangue também aqui tem a ver com a destruição dos ímpios. Tem a ver com a situação que eles irão, assim como eles derramaram o sangue dos santos e de profetas, agora são dignos a beber sangue também. Isso tem a ver até com a praga, né? Que a água se tornará em sangue. E para fechar, aqui fala de Nietzsche. Nietzsche, irmão, foi um filósofo do século XIX, ateu por carteirinha, um homem que viveu em grande impiedade. Há quem diga que ele, ainda jovem, né, foi acometido com sífilis porque ele se relacionou com a prostituta por uma única vez. A sua mente ficou insana, ele ficou louco. Ele é uma pessoa, irmãos, que não cria em Deus. Ele que dizia que Deus está morto, falou várias barbaridades sobre religião, sobre o judaísmo, sobre o cristianismo, sobre a própria pessoa de Deus. Aqui fala que ele, o que ele disse no passado, hoje soa um eco de muitos outros seguidores que, embora não conheceram Nietzsche, mas então vivem como a mesma filosofia. Olha o que diz aqui, ó. Será que essa filosofia funcionou? Perdão, deixa eu voltar aqui. As pessoas não vivem mais para os outros, nem para Deus. Vivem para si. A humanidade sofre as consequências de crer que não existe significado ou padrão moral objetivo no universo. Segundo o filósofo Nietzsche, a vida não tem sentido, mas devemos inventá-lo e fingir que o universo existe para o nosso benefício. Cada um se comporta como se fosse um Deus. Olhe que absurdo que tem aqui. Esse homem, infelizmente, que viveu em piedade, irmão, só viveu 56 anos. Ele nasceu em 1844, inclusive no mês de agosto, né? Próximo ali ao ano, o mês do desapontamento, né? Que foi no dia 22 de outubro. Ele nasceu no dia 15 de outubro de 1844 e faleceu em 25 de agosto de 1900. Então ele viveu ali praticamente 55 anos, porque no ano que ele ia fazer 56 ele morreu. E a filosofia dele, até hoje acredita-se muitos, viva para você mesmo, viva para os prazeres, o que importa é isso, porque não há futuro, era o que ele então dizia. Mas sabe, diante disso, eu e você devemos estar sóbrios, não se misture com filosofias e conversas que não condiz com a palavra de Deus. Não comprometa o que você quer alcançar pela populacho da sociedade que tem em massa uma descrença muito grande para com Deus e a sua palavra. Que sejamos diferentes, que em Cristo possamos ser pessoas transformadas e quando Ele voltar, todos nós encontremos lugar em seu reino. Vamos orar? Obrigado, querido Pai, pela Tua palavra. Suplicamos que nos auxilie a viver à luz da Tua vontade. Toma-nos em Tuas mãos, Senhor, nos dá um dia de paz, perdoa os nossos pecados e permanece conosco.
Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.